eu tenho uma preocupação específica no meu pós-operatório, a paciente que surta. Meu nome é Vinícius Oliveira, eu sou cirurgião plástico especialista em contorno corporal e esse é meu canal que eu vou falar sobre tudo como se você estivesse aqui no consultório comigo. E se você gostou desse conteúdo, curte, comenta sobre algo que ficou faltando para eu falar, para a gente utilizar nos próximos vídeos. E ative o sininho de notificação para você receber mais novidades. Bom, eu tenho uma preocupação aqui, a paciente que surta, literalmente, assim, ela surta no pós-operatório. Eu faço as consultas sempre os sábados para a gente ter a presença dos maridos e eu dar essa força para ele, sabe? Eu falo assim, cara, fica firme, porque se você já viu sua esposa com TPM, é que você não viu ela no pós-operatório de cirurgia plástica, cara, é assim, é desesperador, assim, se você não conhece sua mulher, até você ver ela nas 2 semanas de pós-operatório. Elas realmente saem de si, muitas vezes, e tem maneiras da gente lidar com isso. Eu acabei de fazer um vídeo sobre a minha formação, em que eu falava o quanto eu gostei da área de pediatria e de psiquiatria, porque realmente tem algumas coisas do pensamento humano que você entende quando você estuda melhor sobre elas. O Augusto Cury, que é aqui no Brasil a nossa principal referência em estudos de ansiedade, depressão, tem livros que a gente gosta muito sobre a maneira como ele descreve, ele fala muito sobre o autofluxo. O autofluxo, segundo ele, é a maneira como que o pensamento se organiza e ele abre janelas de memória na nossa mente. E muitas vezes o autofluxo adoece e ele não abre janelas boas de memória para a gente. Ele fala, o autofluxo é a principal fonte de entretenimento do ser humano. A todo momento a gente está lembrando de coisas da nossa vida, coisa boa, coisa ruim. E tem 3 pensamentos disfuncionais que adoecem esse autofluxo. Isso não foi exatamente ele que falou, que é o desamor, desvalor e impotência. Toda vez que temos esses 3 pensamentos muito fortes, eles podem balançar nosso autofluxo. Ou seja, por exemplo, a pessoa que sofreu uma separação, uma traição, um término do relacionamento, a pessoa perdeu alguém especial, a pessoa foi demitida, o desvalor, a pessoa foi amputada dos 2 membros, como acontece na guerra, e isso causa muita tristeza, isso abre janelas ruins. E aí tinha um professor meu que falava dessa cirandinha do mal na nossa mente, que são as 3 meninas do pensamento disfuncional, desamor, desvalor e impotência, e quando uma delas puxa a ciranda, as outras vão junto. Na cirurgia plástica, isso acontece de forma muito semelhante. Quero que vocês pensem o seguinte, alguém foi demitido do trabalho que se sentia muito valorizada naquele trabalho, de repente você perde aquele emprego, então o desvalor é muito grande, de repente você não tem o sustento que você dava para sua família, você perde o seu valor. O homem que antes nutria a casa, que ele era o sustento da família, ele era valorizado na empresa, ele era o cara que resolvia. Pensa o quão ele sente o seu valor dentro da empresa e de repente ele perde aquela empresa. Então é um pensamento disfuncional muito forte, o desvalor. E aquela pessoa que foi demitida, aquele homem que perdeu o sustento, perdeu o emprego, ele inicia um processo de adoecimento do autofluxo que faz ele pensar coisas ruins. E por que eu tô falando sobre isso? Que eu tô dando um exemplo de um lado do desvalor, para demonstrar para vocês que a pessoa, o homem, o pai de família que é demitido da empresa, ele inicia com pensamentos muito tendentes à depressão, ele tem origem do seu pensamento ruim tão próximo quanto a da paciente que passa por cirurgia plástica. A sorte é que a cirurgia plástica é aí, entre os 2, 3 dias do pós-operatório até 1 mês, mais ou menos. O paciente chora demais. Por quê? A cabeça dela está doente e vocês têm que entender que isso acontece. Porque vocês sabendo que isso vai acontecer de uma maneira ou de outra, você lida melhor com isso. A fase boa é que vai passar. Por que cria isso? Então eu gosto dessa discussão para falar assim, eu entendo por que isso acontece. Se você entender também, você não vai sentir tão ruim. Quando eu fiz a minha cirurgia plástica, eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Realmente, eu tô triste com força. O que tá acontecendo comigo? E eu via que, gente, eu começava a lembrar de coisas que falam assim, Vinícius, é ruim no que você faz. Pra que eu lembrar disso?
eu lembrava disso porque meu autofluxo está doente. Ou então você lembrava de situações de que as pessoas não gostam de mim, que você só é usado, que as pessoas não te amam. Isso aí é o desamor, né? Então, todas essas janelas de memórias ruins, que o Augusto Cury chama de janelas killer, elas começam a se abrir para você no pós-operatório. Então, você tem que saber que isso vai acontecer. Se você está cuidando de alguém que fez cirurgia plástica, isso vai acontecer com ela. Então, você tem que blindar essa pessoa. O que eu faço no pré-operatório para isso? Então, tem estratégias para você lidar com esse abalo emocional no pré e no pós. No pré, é dever meu, e eu passo para todos os pacientes aqui na consulta de véspera a carta de pré-operatório. Aqui nos shorts do canal tem um vídeo de 1 minuto só explicando como que você faz o momento da carta de pré-operatório, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela. Isso aí é uma escritoterapia. Segundo a lei de Kindle, todo problema que você tem, que você escreve ele num papel, 50% já está automaticamente resolvido. Isso tem fundamentos da neurolinguística, da neurociência, que é o fato de quando você ativa áreas do seu cérebro para escrever algo, outras áreas do seu cérebro relacionadas à solução do problema também são acionadas. Então, se você escreve um problema, você já está começando a resolvê-lo. Se você escreve um problema que você já sabe que você vai ter, você já vai começar a blindar a sua mente para que isso aconteça da forma mais branda possível. Porque só o fato da gente ter controle sobre a situação já começamos a resolvê-lo. Nessa carta de pré-operatório, eu elaboro ela da seguinte maneira: ela tem 2 páginas, uma folha. Na primeira página, você está escrevendo o seu porquê. Por que estou fazendo isso? Porque eu estou fazendo cirurgia plástica à toa? Eu fui impelido pelo meu cirurgião plástico, eu estava passando na rua, ele me roubou, me fez eu operar. Não, gente. Você fez por um motivo, você veio até aqui. Muita gente vem do exterior para fazer sua cirurgia plástica. Tem um motivo, um porquê. Eu tive a gestação, eu mudei meu corpo, minha autoestima não está legal, eu me sinto prejudicada nas minhas atividades, eu sinto prejudicada, eu não tenho a mesma interação social, eu não gosto de ir para a piscina com os meus filhos que tanto amo porque eu sinto vergonha do meu corpo. Inúmeros porquês você tem. Porquês individuais. Essa carta você não vai mostrar para ninguém, você vai mostrar para você mesmo. Então pode guardar em segredo, pode não ter restrições do que você vai escrever nela. E a segunda parte, tudo de ruim que você sabe que vai acontecer. Às vezes o dreno vaza, o resultado de cirurgia plástica não aparece de imediato, você incha. O resultado daquele vídeo da cirurgia que aparece lá não é aquilo. Isso eu falo porque no dia seguinte, 6 horas depois, você está completamente inchada, diferente, e isso te incomoda. Mas o que mais vai pesar na sua cabeça? É imobilidade. A cirurgia plástica dói demais? Gente, eu até falo o seguinte, tem 2 perfis de paciente que eu acho muito diferente. A jovem que não teve filho e a mamãe que teve filho. Quem não teve filho tem mais medo e tem menos dor. E quem já teve filho tem muito mais medo. É uma paciente muito mais medrosa antes de operar e depois da cirurgia ela tem menos dor, ela reclama menos. As pessoas encaram aquilo com muito medo, porque óbvio, vocês têm algo muito especial no mundo, né, que são filhos. E por incrível que pareça, quem tem mais motivo para ter medo é quem mais faz cirurgia plástica. 85,7% das minhas pacientes são mamães. As principais que buscam, pensa, se a motivação não fosse tão forte, se a página 1 não fosse tão forte, vocês não iriam estar fazendo cirurgia plástica. É normal ter muito medo mesmo, isso é normal. E eu vou contar uma coisa para vocês, todo mundo faz com esse mesmo medo. E eu deixo falar outra coisa, não tem uma maneira mais segura de fazer sua cirurgia plástica, de percorrer o seu caminho e alcançar o seu objetivo do que essa forma que eu estou fazendo aqui. Uma cirurgia plástica com cirurgião, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dentro do hospital que tem estrutura de UTI. Então, se você quer chegar a esse caminho, você tem esse desejo, você está sendo muito responsável com a sua busca, você já está procurando da maneira correta, você está fazendo tudo que tem em suas mãos e não tem maneira mais segura. Se você tem um caminho e você quer chegar nesse objetivo, é dessa forma a forma mais segura que você tem. Não se preocupe, porque o medo não vai apagar. Se você tem medo agora, esse medo não vai diminuir
e você vai ter que fazer cirurgia com medo mesmo. E todo mundo faz assim, passou a cirurgia, passa, tudo fica bem. Mas saiba que a sensação de medo é normal. Então, você fazendo essa carta, você se blinda para esse momento de pós-operatório. Você já está com medo. Pós-operatório vai haver muitos distúrbios funcionais. Você vai achar que está passando por uma TPM fora do normal. Tem alguns pacientes que inexplicavelmente fazem muitos comportamentos assim que você chega a pensar que você não conhece aquela pessoa, mas é normal. O que pode fazer feito no pós-operatório? Eu falo que aí na questão do pós-operatório é os familiares que têm que ajudar. Se tem alguma coisa que desequilibra e são os 3 pensamentos disfuncionais, imagine só, é igual uma reação. Sabe aquelas reações da química? Se você coloca mais um produto desse lado, ele vai tender a reação para o outro lado. Então, se o que está balançando a reação é o fato de você ter imobilidade e você simplesmente não vai voltar com a sua mobilidade de um dia para o outro, até porque eu não deixo, porque você tem que estar de repouso adequado, você tem outras coisas que pode fazer. Não é desvalor, desamor e impotência, o único que está com defeito é a impotência. Então ainda você pode ter amor e valor. E eu falo isso para a família ajudar. Eu falo assim, ó, o esposo, a mãe, o que você pode fazer para contrabalancear a reação e te dar maior conforto nesse período. É você dar amor, mostrar para aquela paciente que ela é amada, que ela tem valor dentro da família, que ela tem valor no ambiente que ela está. Isso é a única coisa que realmente faz sentido. Mostrar que ela tá dodói, ela ter uma melhor balanço emocional, ela se sentir mais confortável dentro de um processo tão difícil. Se você está assistindo aqui e você conhece alguém que vai passar por uma cirurgia plástica, faça isso com essa pessoa, dê muito amor, dê muito carinho, mostre que ela é importante na sua vida, lembre o quanto ela é importante para os filhos dela e que tudo vai passar. Se você gostou, deixe um comentário aqui, vai ser um prazer receber sua atenção, mostrar que você gostou desse vídeo, deixe um comentário, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.